do ser que vai encarnar. Sim, mas também deve-se levar em conta a liberdade da mãe de decidir se quer ter filhos ou não. Certamente. Mas se realmente não quer ter filhos, deve tomar medidas antes que surja o ser que vai encarnar. Quer dizer, deve utilizar métodos contraceptivos para não ter que interromper um processo depois de ele já ter sido iniciado. Deve-se limitar a procriação por meio do uso de contraceptivos? No seu mundo é recomendável não conceber mais filhos do que aqueles pelos quais se está disposto a assumir a responsabilidade. E a contracepção é a forma de o fazer sem prejudicar nenhum espírito encarnante. Nos mundos avançados, para que se conceba um ser, é necessário algo mais do que manter uma relação sexual e mais ou menos filhos encarnam, dependendo das necessidades evolutivas. Sim, mas se a mãe, seja pela razão que for, não quiser ter filhos e não tiver tomado medidas... Então concordará em admitir que, quando for a vez de ela encarnar nas próximas vidas, a sua mãe possa tomar a decisão de interromper a sua gravidez por motivos semelhantes às que ela teve para fazer isso agora. Porque o espírito que abortou como mãe numa vida, arrisca-se a ser abortado na próxima ocasião, quando for sua vez de encarnar ou a não poder conceber numa próxima encarnação, já que, quando teve essa capacidade, não quis fazer uso dela. E a lei de causa e efeito nos coloca frente a frente exatamente com as mesmas circunstâncias que nós criamos. Sabem que muitos dos problemas entre filhos e mãe ou pai têm como ponto de partida os abortos e tentativas de aborto? Se o espírito encarnante não for suficientemente evoluído, pode encarar muito mal o fato de que sua futura mãe ou seu pai tentem evitar sua oportunidade de encarnar e procura vingar-se deles a partir do mundo espiritual, influenciando-os negativamente. E se finalmente acaba encarnado, a recordação inconsciente do que viveu durante a gestação pode transformar-se em animosidade para com os progenitores que o rejeitaram. Inclusive pode ficar traumatizado e vir com uma deficiência mental ou física. Não há nenhuma circunstância em que o aborto seja admissível do ponto de vista espiritual? Lembro-me de vários casos extremos, como o risco de morte da mãe, ou em que a concepção seja fruto de uma violação, ou no caso em que a criança venha com deformidades. Olha, nos dois primeiros casos é aceitável, principalmente quando existe um risco evidente de que a mãe morra. Porque se houver de escolher entre a vida de um ser que ainda não nasceu e um que já está aqui, é preferível optar pelo segundo. No caso de uma concepção fruto de uma violação, prevalece o livre-arbítrio da mãe sobre o direito do espírito em nascer. E já que a concepção se realizou contra a sua vontade, tem o direito de não ter o filho, sem que isso seja considerado um ato contra a lei do livre-arbítrio. Ainda assim, o mundo espiritual encoraja sempre a prosseguir com a vida, mesmo quando possa ser proveniente de um ato tão deplorável como uma violação. Saibam que estas circunstâncias não costumam ser fruto do acaso, e pode ser algo destinado a confrontar o espírito com uma ação realizada em outras vidas. Em todo caso, será a mãe que deve decidir a escolha com que mais se identifique. O último caso que você apresenta, ou seja, quando o bebê em gestação vem com alguma deficiência congênita, é muito diferente. E um aborto por tal motivo não se justifica do ponto de vista espiritual. Do seu ponto de vista materialista, vocês imaginam que a vida de uma pessoa com algum tipo de doença congênita é inútil e é um sofrimento que carece de sentido. Mas a partir do mundo espiritual, as coisas são vistas por outra perspectiva. Saibam que por detrás desse corpo imperfeito existe um espírito igual ao dos que encarnam em corpos sãos, e que, pelo fato de aquele espírito não poder se manifestar em toda a sua plenitude no mundo físico, por não possuir um instrumento adequado à sua capacidade, não significa que não sinta e compreenda como qualquer outro ser encarnado num corpo são, nem que não possa aprender com esta experiência, que possivelmente até foi escolhida por ele mesmo. Saibam que os espíritos que encarnam nessa situação não o fazem por acaso.
mas que é uma circunstância que, ainda que possa aparecer para vocês como sofrível e incompreensível, pode servir para o progresso espiritual, tanto para o espírito encarnante quanto para a família acolhedora. A deficiência física ou mental é uma circunstância passageira que acabará logo que o corpo se extingua. Mas os sentimentos que tenham despertado e tenham se fortalecido através dessa experiência, tanto de um como dos outros, perdurarão como um benefício espiritual para sempre. Portanto, saibam que, neste caso, com o aborto nestas circunstâncias, interrompem uma possibilidade de progresso espiritual de um ou vários espíritos. Então é incorreto utilizar técnicas como a seleção de óvulos, espermatozoides ou embriões quando são utilizados para evitar uma deficiência congênita no recém-nascido, já que esta pode ter sido uma circunstância escolhida pelo espírito para o seu progresso em consequência de maus atos de outras vidas? Não, homem. Isso é muito diferente. É sempre positivo trabalhar para promover a prevenção das doenças ou qualquer outra circunstância dolorosa ou adversa. Mas isso não deve vir às custas de gerar outra ainda mais dolorosa. Não se censura o ato de evitar a doença, mas sim o ato contra a vida. No caso anterior, para se evitar um mal, que é o de se sofrer por uma doença, cria-se outro, que é a eliminação de uma vida. No segundo caso, é o contrário. Luta-se contra a doença, gerando vida, não destruindo-a, e isso é sempre positivo. Saibam que, em qualquer caso, deve-se sempre ajudar quem necessite, sem levar em conta quem foi ou o que fez. O conhecimento sobre a origem das circunstâncias dolorosas que afetam o ser humano, que parecem tão incompreensíveis, são dadas a vocês para que compreendam e para que a compreensão os dê forças para ajudar quem precisa. Não para os coibir de ajudar aqueles que necessitam, com o argumento de que eles merecem isso pelo mal que possam ter feito em outra vida. E no caso de uma fecundação in vitro, fora do corpo da mãe, que acontece com os óvulos fecundados que não vão ser implantados? Calma, nenhum espírito se encontra ligado a embriões congelados. Nesses casos de fecundação externa, a incorporação do espírito acontece quando o embrião é implantado no útero para o seu desenvolvimento. Porque se não houver nenhuma possibilidade de que esse embrião venha a se desenvolver, simplesmente o espírito não se incorpora. Além disso, na fecundação externa ou por inseminação artificial, se perde a possibilidade de encarnar em seres espiritualmente mais avançados do que os dos pais. Por quê? Porque, para que isso aconteça, é necessário que os espíritos que formam o casal se amem, o que gera, durante a relação sexual da concepção, uma acumulação energética de alta vibração, a do amor, que permite a entrada nesse momento de um espírito muito mais avançado de alta vibração. E em que momento se perde a consciência e a memória do passado espiritual? Isso não acontece de forma brusca e violenta, mas ocorre que o espírito vai entrando numa progressiva sonolência, como num adormecimento que pode começar durante o processo de gestação. Os espíritos menos avançados entram nesse estado de sonolência rapidamente. Os espíritos mais avançados têm mais autonomia espiritual e perdem a consciência mais tarde, de modo que podem conservar a sua liberdade até o momento do nascimento e não a perderem totalmente até que alguns anos de vida da criança tenham se passado. Pode acontecer que um espírito que tenha encarnado como homem encarnar na vida seguinte como mulher e inversamente? Ou seja, os espíritos encarnam sempre em pessoas do mesmo sexo ou podem mudar de sexo de uma para outra vida? O espírito em estado puro não tem sexo, de forma que a condição sexual aparece pela necessidade de encarnar no mundo físico. Daí que um mesmo espírito possa ser homem numa vida e mulher na seguinte, de acordo com as necessidades de aprendizado espiritual. Ainda assim, acontece haver uma tendência para escolher com maior frequência um dos dois sexos para encarnar, e a alma gêmea costuma eleger o sexo contrário, se decidiram encarnar juntos como casal.
Certo, mas pelo que eu entendi, quando um espírito desencarnado se mostra aos encarnados, costuma distinguir-se entre homem ou mulher. Como isso é possível se, como você diz, o espírito não tem sexo? Quando o espírito ainda se encontra na fase de evolução humana, mesmo que esteja desencarnado, mantém no seu corpo astral os traços que o diferenciam sexualmente e toma o aspecto que está mais de acordo com seu estado evolutivo e as suas preferências. Os espíritos que tenham desencarnado recentemente costumam manter, pelo menos durante algum tempo, certos traços da fisionomia da última vida, mesmo que o espírito seja elevado ou tenha se libertado totalmente dos acontecimentos da última encarnação, com a particularidade de, nesses traços, não estarem presentes todas as mazelas da velhice. Os espíritos muito avançados podem tomar, se precisarem se mostrar a algum encarnado, a fisionomia que lhes pareça mais conveniente para a missão que devem cumprir. Vida em outros mundos. Você falou no início de um plano que engloba todos os seres da criação, de que cada planeta tem o seu correspondente planeta astral. Além disso, em muitas das respostas que dá, acaba acrescentando comentários breves sobre o que acontece nos mundos avançados. Ainda que não tenhamos falado especificamente sobre este tema, deduzo com isso que exista vida inteligente em outros planetas. Com certeza. O universo é muito grande. Em todo o universo existem espíritos em constante evolução que necessitam de encarnações no mundo físico para avançar no seu caminho de aperfeiçoamento. E por que não temos prova evidente da existência de civilizações ou humanidades extraterrestres? As que são menos avançadas ou iguais à sua ainda não têm os meios tecnológicos para viajar ou contatar com outros mundos. As mais avançadas, mesmo que tenham capacidade para visitar o seu planeta e interagir com vocês, procuram não interferir na sua evolução e intervêm no seu planeta de forma muito sutil. Ainda assim, existem muitas evidências de contatos com seres de outros mundos, desde épocas muito antigas que ficaram registrados nos livros sagrados de muitas civilizações. Claro que não com o nome de extraterrestres, mas sim como deuses ou enviados dos deuses. Além disso, hoje em dia existe uma grande quantidade de avistamentos de naves que, pela sua capacidade de movimento, ultrapassam largamente as possibilidades da sua tecnologia atual, e testemunhos de pessoas que tiveram contato com seres de outros mundos. Não obstante, os seus governos se esforçam para ocultá-los pelo receio de perder o controle que exercem sobre vocês. Quando fala de humanidades mais avançadas, refere-se a mais avançadas tecnologicamente? Refiro-me a humanidades mais avançadas espiritualmente, ainda que tecnologicamente também sejam muito mais avançadas que a sua. E pode haver humanidades ou civilizações avançadas tecnologicamente, mas que não sejam espiritualmente mais avançadas que a nossa? Sim, de fato existem. O que acontece é que, se não seguirem a lei do amor, acabam por se autodestruir devido ao mau uso da tecnologia, que costumam empregar em lutas internas ou contra outras civilizações vizinhas. Apenas as que se constroem sobre a base do amor e do respeito pelo livre-arbítrio são duráveis, já que não perdem tempo nem gastam recursos e esforços em destruir, mas apenas a construir. De forma que, no final, as civilizações espiritualmente mais avançadas também são mais avançadas tecnologicamente. E o que acontece com esses espíritos que viveram em civilizações que não seguiram a lei do amor e se autodestruíram? Como disse, os espíritos são imortais e, consequentemente, continuam vivendo no plano espiritual. Continuarão a sua evolução encarnando sobre os restos das civilizações destruídas. No caso de o planeta ter sido completamente destruído, serão transferidos para o astral de outros planetas semelhantes ao seu, para que possam encarnar neles. Da mesma maneira que no seu mundo, se uma cidade é arrasada por uma inundação,
se realojam os sobreviventes em zonas menos perigosas. Os menos avançados normalmente serão transferidos para planetas mais primitivos, onde as condições para a sobrevivência são muito mais exigentes, para que aprendam a dar mais valor ao que uma vez tiveram e não souberam conservar. Então os espíritos originários de outros planetas podem encarnar na Terra e vice-versa. Os originários da Terra encarnar em outros planetas? Sim, e não apenas no caso extremo de planetas destruídos. Produzem-se periodicamente transferências de espíritos de uns planetas para outros com certas restrições, visto que os espíritos não podem encarnar em planetas que estejam acima do seu próprio nível evolutivo. Terão de fazê-lo em planetas de nível semelhante ao seu planeta de origem, ou de níveis inferiores. Mas também existem problemas de acoplamento vibratório se os espíritos são muito avançados e o planeta muito primitivo. De maneira que, quando os espíritos evoluídos encarnam num planeta que é menos avançado, devem reajustar o padrão vibratório do seu corpo astral para poderem se acomodar a um corpo físico próprio do planeta. Quando o nível vibratório do espírito é muito maior que o nível do planeta, este ajuste torna-se praticamente impossível. Para que tenha uma ideia, seria como tentar vestir uma peça de roupa 2 números abaixo da que você usa. Por isso, o nível evolutivo dos espíritos avançados que encarnam no seu planeta pode estar, quando muito, um escalão acima do seu, e em ocasiões especiais, até 2 escalões, mas não mais. Com qual objetivo os espíritos originários de um planeta que não foi destruído encarnam em outro planeta diferente? Geralmente para promover a evolução espiritual. Os espíritos avançados podem encarnar em planetas menos avançados para promover o progresso espiritual dos espíritos originários desse planeta. Também ocorre que determinados espíritos evoluam mais rapidamente que a média do seu planeta de origem, e este torna-se limitado para continuarem a evoluir ao seu ritmo. Passarão a encarnar então em mundos mais evoluídos, em consonância com o seu nível evolutivo. O mesmo que vocês, quando acabam o último ano do primário, mudam de escola para prosseguir nos estudos secundários. Também ocorre que, em determinados momentos, acontecem em certos planetas circunstâncias muito favoráveis que permitem a um espírito pôr à prova suas aptidões e acelerar o seu progresso evolutivo. Acontece que, quando existe um planeta, um grande número de espíritos dispostos a dar um salto evolutivo coletivo, é necessário que o planeta inteiro se reestruture para se adaptar às necessidades dos espíritos encarnados nessa nova fase. Quando um planeta está vivendo circunstâncias desse tipo, muitos espíritos procedentes de outros planetas de semelhante nível evolutivo sentem-se atraídos e pedem para encarnar nele para poderem experimentar essas circunstâncias e utilizá-las no seu progresso espiritual. E que tipo de circunstâncias são essas tão atrativas para os espíritos de outros planetas? Acontece que o seu planeta se aproxima da possibilidade de uma mudança de nível. Pode deixar de ser um planeta de 3º nível e passar a ser um de 4º nível. Isso pode ocorrer se um número suficiente de espíritos conseguir tomar consciência do destino do espírito, da sua imortalidade, de que todos os seres são irmãos e que encarnamos para evoluir espiritualmente, para aprender a amar e para nos desfazermos do nosso egoísmo, que é a causa de todos os males do planeta. Esses espíritos trabalharão para que se estabeleça na Terra uma nova forma de fazer as coisas, baseada no amor, e isso transformará o mundo a todos os níveis. A nível social, econômico, político. Mas acontece que, ao mesmo tempo, existem multidões de espíritos que não querem renunciar ao seu egoísmo, como os poderosos que controlam o mundo, que não querem que nada mude, porque não querem renunciar ao seu poder e à sua riqueza material, baseada na opressão dos seus irmãos, e que irão se opor com todas as suas forças aos reformadores do primeiro grupo. Cada espírito deverá tomar uma decisão, ou lutar pelo amor, ou lutar pelo egoísmo,
e trabalhar ativamente pela escolha que fez. E esta é a circunstância excepcional, a oportunidade extraordinária de progresso para o espírito que opte pelo grupo do amor, porque terá que enfrentar um grande número de obstáculos. A incompreensão, a calúnia e a violência daqueles espíritos que ainda se agarram ao egoísmo e que tentarão, por todos os meios, fazer com que abandone o seu objetivo. E se apesar de todos os ataques, humilhações e agressões de todo tipo, conseguir continuar acreditando no amor, estará um passo mais perto do grande objetivo do espírito, o de chegar a amar incondicionalmente. Sim, conheço a história. Nos filmes talvez ganhem os bons, mas na realidade, no final ganham sempre os maus, porque os bons, como são pacíficos, são sempre massacrados. A história está cheia de casos como esses. Os primeiros cristãos, os cátaros. É certo que a continuação interminável desta luta produziria uma estagnação espiritual e um sofrimento indevido e estéril do grupo dos praticantes do amor, pois o grupo egoísta poderia boicotar indefinidamente todas as suas tentativas de transformação. Mas esta luta tão intensa não se prolongará indefinidamente. Será necessário que haja finalmente uma separação dos dois grupos. A separação implica que um dos grupos tenha que abandonar o planeta, passando a encarnar em outro ou outros planetas que se encontrem nas condições adequadas ao seu nível evolutivo. A sua humanidade está vivendo um processo deste gênero, no final do qual se produzirá uma seleção espiritual como a descrita. Isso me lembra do juízo final do Apocalipse bíblico. Tem algo a ver? Digamos que o juízo final de que se fala na Bíblia é uma interpretação pessoal do autor a respeito de umas visões sobre o provável futuro da Terra, onde vislumbrou esse processo e, ao escrevê-lo, plasmou-o dessa maneira, de acordo com a sua capacidade. Com certeza, o final do ciclo não é o final do mundo, apenas o final de uma etapa. E, de forma alguma, o fato de alguém ter decidido não renunciar ao egoísmo agora implica que essa escolha seja definitiva. Cada um pode mudar de opinião quando quiser, e se não aproveitou esta oportunidade, poderá fazê-lo mais adiante. Portanto, tampouco é Deus quem escolhe os bons para os colocar à direita e os maus à esquerda, sendo que a escolha parte de cada um. O mundo espiritual dá as mesmas oportunidades a todos e é cada um, através do livre-arbítrio, quem escolhe o que quer fazer, em que mundo quer viver. Dependendo da sua vontade e do que consiga com seu esforço pessoal, terá uma coisa ou outra. Os que quiserem viver no amor, viverão num mundo baseado no amor. Os que quiserem viver no egoísmo, viverão num mundo baseado no egoísmo, até que se deem conta de modo os tornem felizes e então decidam mudar. E qual é o grupo que vai embora e o grupo que fica? Depende. Existem duas opções. Se o número de espíritos que tenham conseguido evoluir não for suficiente para conseguir encaminhar o planeta em direção ao amor, então o planeta não dará o salto evolutivo no seu conjunto. Manterá o seu nível vibratório atual, abrigando os espíritos que não deram o salto evolutivo. Serão os que deram o salto os que irão ser transferidos para planetas de maior nível evolutivo para então encarnar. A Terra continuará então a ser um planeta de terceiro nível, permanecendo habitada pelos espíritos que não quiseram se libertar do egoísmo e que continuarão a enfrentar, durante mais alguns milhares de anos, o mesmo tipo de provas que ainda não superaram. Entretanto, os espíritos adeptos do amor, que renunciaram ao egoísmo, encarnarão em planetas de nível superior, de acordo com o nível evolutivo que tenham atingido, onde encontrarão outros espíritos em harmonia com o seu próprio íntimo e onde poderão ser felizes ao não encontrarem oposição para a manifestação do seu amor e onde enfrentarão desafios mais avançados. Os que tiverem